E aí pessoal, tudo bom? Resolvi fazer esse vídeo aqui, cara, porque já tem um tempo que eu tenho estudado Python enfim, nunca foi, não me pareceu uma tarefa fácil aprender Python, mesmo sabendo R, SQL, essas coisas, mas no início desse ano eu conheci umas bibliotecas que eu achei que facilitam muito a vida de quem está aprendendo. Então acho que são bibliotecas interessantes, didáticas para a gente aprender a mexer com Python para análise espacial, na verdade para GIS, SIG, vamos dizer assim, de processamento. Eu botei como análise espacial. E, e principalmente para quem está fazendo essa transição do R, principalmente porque é uma biblioteca chamada GeoPandas, tá? Tem aqui o site, que está baseado em uma outra biblioteca chamada Pandas, tá? E, enfim, está relacionada também com outras bibliotecas de Shapely, Fiona, Matplotlib e Descartes para trabalhar com dados espaciais, tá? Aqui eu vou deixar o link para vocês lerem com calma. E a minha proposta é a gente fazer umas operações bem básicas. Então, seria assim, os primeiros passos, vamos dizer assim, com Python em análise espacial, vamos dizer assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o GeoPandas, né, para carregar uma layer espacial. A gente vai ver o uso do Fiona, que é bem interessante, o Matplotlib para plotar, ou seja, para visualizar a nossa camada espacial, né, como uma forma de mapa entre aspas, né? E os dados que eu vou usar são do IBGE, tá bem? Então tem aqui o link para vocês baixarem, o BSIM versão 2016, e ele já tem uma versão em Gel Package, tá? Então é só baixar isso aqui, que é o que eu vou usar. Então quais são os passos que eu estou propondo aqui? São bem simples, tá? Então, carregar as bibliotecas, fundamental, identificar a layer do Gel Package, carregar a layer, visualizar num plot, fazer uma conversão de coordenadas e gerar um buffer. Bem simples, tá? Eu estou usando o Jupyter Notebook por dois motivos. Uma, porque ele facilita a visualização e deixa o histórico visível. E segundo, porque a gente não precisa entrar numa questão que é qual IDE vocês vão usar. Então, assim, IDE são os ambientes de desenvolvimento integrado que permite você escrever e executar as coisas. E aí tem o PyCharm, tem o Atom, tem o Spider, tem vários. Então, para não entrar numa do qual usar, vou usar aqui o Jupyter, vou deixar disponível, vocês vão poder baixar esse notebook e usar também. E aqui embaixo eu vou deixar link, tá, de como instalar o Jupyter Notebook para Windows e Linux. E outra coisa interessante é o Hugo Nicolau. Ele outro dia criou um grupo de estudos em Python para uma galera para começar a estudar. Até deixei aqui. Ele criou esse grupo de estudo, criou um repositório no GitHub, e as duas primeiras coisas que ele ensina lá é como instalar o Jupyter. Ele usa o Anaconda. Eu não uso porque eu acho exagero. O Anaconda é como se fosse um pacote que já instala uma porrada de biblioteca. É interessante para quem vai trabalhar com Data Science, não é o caso aqui, e eu acho importante, por mais que trabalhe com Data Science, que as pessoas saibam instalar as bibliotecas, cada biblioteca. Então, sem fugir muito do assunto, vamos ao que interessa, tá? Então, a primeira coisa aqui, vamos carregar as bibliotecas, tá? Vamos carregar as bibliotecas. Então, primeira coisa, eu vou fazer o import GeoPandas, tá? E geralmente a gente coloca o GeoPandas como GeoPDS, ou seja, o Pandas a gente geralmente usa como PDS ou PD.
E GeoPandas, como vou usar aqui como GPDS, vocês podem usar, é uma forma de abreviar para quando a gente for chamar uma determinada função, tá? Vocês vão ver aonde entra isso. Eu vou também importar o Matplotlib, só que eu vou botar uma versão inline, tá? Que é para ele não abrir uma janela, para ele plotar aqui nesse notebook. Além disso, vou importar Fiona, tá bom? Então, beleza. Executei, ele não diz nada. E o que eu vou fazer primeiro aqui é usar o Fiona para listar as layers que eu tenho no bsim do GeoPackage, tá bom? E vou executar isso aqui, ele vai listar todas as variáveis que eu tenho, tá? São várias. E eu vou então carregar agora, eu vou escolher aqui uma, tá? E vou carregar. Eu vou escolher a de limites de unidades da federação, tá? Então, para carregar, eu vou fazer o seguinte, eu vou, de novo, vou criar aqui um objeto chamado estados, tá bom? E vou chamar o GeoPandas GPDS e vou usar o read, uma função chamada readFile, tá bom? Para essa função readFile eu vou precisar informar qual é aonde está o meu arquivo, tá? E também vou precisar informar qual é a layer, tá? Por isso que eu listei antes a layer. E a layer que eu vou usar é a limite, cadê ela? Tá aqui, limite unidade, cadê? Terra indígena, limite unidade da federação, tá? Vou copiar isso aqui e vou botar aqui. Então é essa layer que eu vou carregar, tá? Outra forma que eu poderia informar informar a layer, não pelo nome, mas também pelo índice, ou seja, se é a primeira, se eu boto layer igual a 1, ele vai carregar índice massa d'água A, entendeu? Então é uma outra forma. Se você já sabe qual é a ordem, em que ordem ela está, você usa isso. Então, carreguei os estados e esqueci aqui, na verdade, vou colocar estados e vou usar um método chamado head, que é bem interessante, porque o head vai me mostrar as cinco primeiras linhas desse objeto aqui, tá? E como ele é um data frame, então ele vai me mostrar que eu tenho aqui o estados, ele tem as 5 primeiras linhas, são, né, Goiás, Mato Grosso e todas as colunas que a gente tem. Então a gente vê aqui que carregou bem, tá? É uma forma da gente ver e também conhecer as colunas, né? As prioridades, feature que a gente tem. O que eu acho interessante aqui em geometria, a gente pode ver que ele já carrega pelo formato Simple Feature. Vale a pena quem quiser estudar. E o interessante é isso, que ele já carrega nesse formato. E assim como a gente usou aqui o readFile, existe uma outra função do GeoPandas, tá? Do GPDS, que é read, aí, underline, SQL, que aí você consegue, a partir de uma conexão com um banco, você já ler um dado de um banco de dados, entendeu? E não de um arquivo. Por enquanto, vamos só trabalhar com esse aqui, tá bom? Fica para uma próxima, a gente vê isso como ler de um banco de dados.
Então, beleza. Então, a gente carregou e já viu aqui por esse heads, as 5 primeiras linhas, que está tudo bem carregado. Seguindo, então, eu vou fazer um plot, tá? Vou fazer um plot, estados, um plot para visualizar esse arquivo. Então, a gente vê aqui o matplotlib e a gente vê os nossos limites de unidade da federação, tá? O interessante desse plot também é que a gente pode, eu botei só estados.plot, mas eu vou botar estados.plot e vamos supor que eu quero definir uma coluna para que a simbologia fique em função, né, dessa coluna. Então eu vou usar, por exemplo, sigla, tá? A gente viu aqui em cima que sigla a gente tem as diferentes siglas de cada estado. Então o que eu estou querendo aqui é que fazer uma visualização dos estados, mas que para cada sigla, tá, tenha uma cor diferente. Aqui eu tenho o resultado. Repara que eu usei sigla, mas isso aqui pode ser também, sigla é um valor de texto, né? Mas isso aqui pode ser também geocódigo, se eu não me engano, só confirmar. Pode ser um valor numérico, geocódigo. Sim, pode ser um valor numérico. Então ele percebe que o geocódigo, enfim, então vocês podem também já, se o seu dado tem alguma variável que represente alguma coisa, no caso aqui eu estou representando as diferentes unidades da federação, vocês já podem plotar. Aqui ele está como um valor categórico. Depois eu vou botar aqui nos links, eu não coloquei, mas vou colocar, como seria para ensinando, talvez até um outro vídeo, mas enfim, um tutorial de como fazer para uma variável contínua, tá? Beleza, então a gente vê aqui que esse dado está em lat long, tá? Então vamos seguir para converter essa coordenada, tá? E eu tenho interesse ainda de não só converter a coordenada, mas fazer um buffer, estados Albers, vou botar em Albers, tá? Ele é a mesma coisa que estados e tem uma função que se chama toCRS, tá? E aí em CRS eu vou precisar informar qual o sistema de referência cartográfica. Copiei e colei o sistema que define Albers, tá? E colei aqui. Então eu estou dizendo que esse estado vai ser convertido a esse sistema de referência cartográfica e vai ser salvo como estados Albers, tá bem? Então vou executar isso aqui e no próximo eu vou fazer um estados albers.plot, só para a gente ver a diferença dele. Reparem que os valores aqui de longitude e latitude mudaram. E vou mostrar aqui também estados.albers. Vou pegar só a primeira variável, ou seja, a primeira linha. Opa, fiz besteira. A primeira linha, tá? Que é Goiás. Vocês vão ver aqui. Então, eu estou dizendo que eu quero a primeira linha do estado Albers. Isso aqui não tem ponto. Assim, plot. Então, a gente tem aqui o plot de Goiás. Então, vamos seguir. A ideia é eu vou criar um buffer de Goiás, tá? Para ficar fácil. Então, eu vou copiar isso aqui. Isso aqui que eu vou fazer é o seguinte. Goiás vai ser isso aqui, tá? Então, criei um objeto chamado Goiás.
E agora o que eu vou fazer vou pegar esse mesmo objeto, Goiás, todas as linhas, tá? Só que eu quero transformar a coluna Geometry em Goiás. Vou repetir a mesma coisa aqui. Vou usar uma função chamada buffer, tá? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou querendo aqui todas as linhas, que na verdade é só uma linha, né? Goiás é uma feição só. Todas as linhas desse objeto, poderiam ser mais, então eu vou manter assim. Todas as feições desse objeto, mas eu quero alterar a coluna geometria e vou atribuir a ela um buffer, tá? E em buffer eu preciso dar o valor. Vou botar aqui um valor bem absurdo de 100.000, tá? E vou executar essa função. Na verdade, eu vou colocar aqui o head para a gente ver. Então a gente vê aqui que eu só tenho uma feição, tá? E a geometria, a gente nota aqui que a coordenada já está em Albers e que já é, na verdade, relacionada ao buffer. Então, aqui, para a gente visualizar isso, de fato, vou usar o mesmo Goiás plot. E a gente vê que tem aqui o Goiás com esse buffer exagerado que eu fiz, mas que dá para notar que perde toda dá para ver que é um buffer, que o buffer foi feito aqui em função de Goiás, tá? Aqui em cima, pessoal, basicamente era isso. Aqui em cima eu tenho o link, tá? Para cada biblioteca que a gente usa. E aqui a gente pode ir até a página dessa biblioteca e ver todos os todos os atributos e métodos, tá? Que a gente tem. Então tem como calcular a distância, testar se é uma geometria vazia ou não, enfim, se contém, se cruza, se não está contido, que mais? Se é uma geometria igual, se intersect, se toca, se está contido, enfim. E aqui em buffer a gente vê que a gente dá a distância e aí ele informa o que seria a distância, seria o raio, e a resolução é opcional, que seria a resolução do buffer, ou seja, qual seria a resolução em cada vértice, tá? Então, ou seja, a gente está vendo aqui um método buffer e quais parâmetros a gente precisa entrar. Então, como resolução é opcional, lembrem-se que eu informei só a distância do raio e esse não é opcional, tá? Então, vale a pena vocês aproveitarem para buscar informação de cada um desses elementos, né? De cada biblioteca dessa. Vou colocar isso tudo no GitHub para vocês poderem acessar. E acho que é um bom início aí, primeiros passos com Python para análise de dados espaciais. Beleza? Então é isso. Grande abraço e até a próxima.